Boa noite. Que a paz seja convosco. Amém. Nessa noite nós vamos dar continuidade a um assunto que deveria ser ministrado em todo culto. Glória a Deus. Porque na realidade, amados, Jesus, nosso Salvador, Ele nos deu salvação, Ele nos deu vida eterna. Glória a Deus. Mas diz a palavra que Ele subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para vir fazer morada. Amém. Dentro de nós. Glória a Deus. E nessa caminhada de busca dele, você precisa ter um conhecimento não só de Deus, você precisa ter uma dependência sim de Deus, mas nós precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Ele desejou ser íntimo conosco. Ele poderia vir do nosso lado, as costas à frente, mas Ele escolheu vir dentro do nosso espírito para fazer parte da nossa vida. Não andaríamos mais sós. Muitas vezes a gente diz assim, eu ando tão sozinho. Mas eu costumo dizer assim, eu tenho a maioria porque eu tenho o Espírito em mim. A minoria quando nos achamos sozinhos, maioria quando sabemos que o Espírito está em nós. Eu gostaria que você fechasse os olhos um pouquinho, porque eu entendo que eu estou aqui, você está me vendo, mas eu estou escondida nele, não ele dentro de mim, mas eu dentro dele. Porque a palavra do Senhor nos diz que eu estou escondida nas habitações dele. Então eu estou escondida nele. Quem se manifesta é ele. Glória a Deus. E isso nos alegra. Sabe, não só nos alegra, nos dá uma certeza de que é um motivo de adoração e exaltação. Porque ele escolheu a nós, a cada um de nós. Olha para você mesmo como pessoa e imagina o próprio Deus dentro de você. Aleluia. Aleluia. O próprio Deus dentro de você. Então você abre a boca e você tem Ele dentro de você. Você não precisa falar muito alto porque Ele conhece o teu pensamento. Porque habita dentro de você. Então a palavra de Deus nos diz assim, Ezequiel 36, e nós vamos orar. O 26, 36, 26. Eu vou ler o 25 junto. Então espalharei água pura sobre vós, e edificarei purificados de toda a vossa imundície, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. O 26, e vos darei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou continuar, mas durante a nossa mensagem, eu gostaria de que você fechasse os teus olhos. Deus, nós falamos que Tu habitas dentro de nós. Deus, nós declaramos que nós temos o Deus vivo dentro de nós, através do Seu Espírito. Sabemos, Deus, que o Pai está entronizado. Cristo está à sua direita. Mas pelo Espírito nós já estamos assentados juntamente com Ele.
E entendemos, Senhor, que somos herdeiros de Deus. E somos co-herdeiros com Cristo das riquezas celestiais. Mas também as temporais hoje, Senhor, nós também temos o direito. E entendemos, Senhor, que o Espírito hoje habita dentro de nós. E nos sentimos confortáveis nesta noite. Costumamos declarar, Senhor, que diante de Ti, Senhor, não há ansiedade, não há preocupação, não há cuidados, que é a mesma coisa. Senhor, não estamos preocupados com nada do que ficou lá fora. Porque, Senhor, nós estamos assentados juntamente contigo. Então o Senhor já conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe o porquê estamos aqui. Qual a motivação que eu recebi para estar neste lugar? Qual o propósito, ó Deus, que nesta noite eu desejo desenvolver? Eu não quero sair daqui, Senhor, do jeito que eu entrei por essas portas. E por certo, Senhor, ninguém que entrou nesta noite saiu desta sua casa para voltar do mesmo jeito. E por isso eu creio, Espírito Santo de Deus, não só dentro de nós tu te encontras, mas tu estás aqui neste lugar. E o Senhor nesta noite pode começar a operar o teu milagre, porque não é o homem que opera, é o Senhor através do seu Espírito. Então acreditamos, Senhor, e temos fé e confiança que tu estás aqui. Para ti não existe nada impossível. Operando, Senhor, quem impedirá? Ninguém impedirá das tuas obras grandiosas. Ninguém, Senhor. Então estamos aqui, Pai, dependentes de ti. Eu só sei falar o que tu falas. Do contrário, a minha boca não se abre. Mas quando tu falas, a minha boca é cheia da tua presença. Eu te louvo porque tu nos escolhestes. Porque se não fora, Senhor, dessa forma, de que valeria estar aqui? Se a tua presença não estivesse aqui, de que valeria cada um estar aqui? É porque tu estás aqui, é porque nós verdadeiramente compreendemos isso. E estamos aqui também para ouvir de ti e voltar para casa com os olhos da vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar na presença do Senhor. Amados, o Espírito Santo, desde o princípio, ele está em nosso meio. Hoje, lendo Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que a Trindade é que fez com que toda a criação acontecesse. Então o Espírito Santo estava lá no princípio, na criação. No 1,26 diz: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Quer dizer, a Trindade estava lá oculta, no trio, façamos. No plural, façamos. Ele estava lá. E ele esteve junto na criação do homem. E quando lemos Ezequiel 36, 26, entendemos que no Velho Testamento já havia a promessa, e através de Ezequiel, que eu creio um profeta assim, do sobrenatural. Se você tomar o livro dele, ele é sobrenatural quando ele fala. E ali ele profetizou isso.
que o homem em si, amados, o homem em si, ele tem coração duro. É ou não é verdade? Sem Jesus, o homem tem um coração duro. O homem lá no mundo, sem o conhecimento de quem é Deus, através do seu Espírito, ele tem um coração duro. Ele ainda é olho por olho e ele é dente por dente. Ele não perdoa com facilidade. Ele é vingativo. Ele guarda rancor e raiz de amargura. Esse é o homem do mundo. Mas o homem que Ezequiel declarou, nós podemos ver no livro dele também, o Vale dos Ossos Secos, significando Israel, coração endurecido, coração idólatra. E ele teve a visão do Vale dos Ossos Secos. E diz a palavra que ele soprou sobre, o Espírito soprou sobre aqueles ossos. E aqueles ossos foram criando nervos, ossos secos eram. Mas através do sopro do Espírito Santo, ele foi sendo vestido de nervos. Eu creio que os ossos foram se tornando ossos, realmente para colocar aqueles esqueletos de pé, porque eram esqueletos. E eles foram sendo colocados de pés. Imagina a visão dessa situação, quando o Espírito soprou sobre eles. Eles se tornaram um grande exército. Aleluia. Aleluia. E aí vemos em João 20. Eu quero hoje, nessa noite, permitir que você tenha um entendimento do que é uma caminhada com Ele dentro. Porque Velho Testamento era Deus fora. Deus agia fora. Ele agia na sarça ardente, ele agia através da nuvem, ele agia de várias formas. Mas no Novo Testamento é Deus dentro. Aleluia. Aleluia. É Deus dentro, é Ele dentro. Individual, pessoal. Pessoal. E aqui em João 20, depois do ministério de Jesus de 3 anos e meio, ele foi à cruz. Mas diz a palavra que ele ressuscitou. Aleluia. Ele pagou o preço por você, pagou o preço por mim. Seu sangue verteu na cruz do Calvário, no madeiro. As minhas maldições, as tuas maldições foram levadas. Glória a Deus. Aleluia. E louvamos a Deus, porque diz a palavra do Senhor em João 20, que ele ressuscitou. E imagina o desespero dos discípulos. Nos chama a atenção aqui, amados, João, Pedro, todos os 12, todos eles não eram convertidos. Durante o ministério de Jesus, eles andavam, seguiam Jesus, porque para eles, ele era o libertador deles, do povo de Roma. Eles andavam com o sentimento que ele era o protetor, o seguro da vida deles. De repente poderia se tornar um estadista, um grande homem que iria à batalha com eles. Mas ele não veio para isso. Depois que eles entenderam que ele não veio para isso, houve uma tristeza muito grande no coração deles. E ali, em João 20, diz a palavra de Deus, o versículo 21 em diante, diz a palavra de Deus, que eles estavam temerosos, medrosos, inseguros dentro de uma casa fechada. Dentro de um lugar onde eles estavam escondidos.
abatidos. E a palavra de Deus diz que ele entrou e ainda declarou, disse: pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Glória a Deus. Não tem paz maior do que essa que ele ressuscitado decretou para os discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai vos enviou também, eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Ali não era o batismo, amados. Ali era o sopro. Como o homem recebeu o sopro de vida e o Espírito neles, alma vivente, porque nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Mas eu sou um Espírito, você é um Espírito. E o nosso tempo aqui é contado. Nós somos forasteiros aqui. Logo nós voltamos para casa, de onde nós viemos. Nós somos um Espírito que é parte dele. E diz a palavra aqui, que soprou. O que é isso, amados, que ele soprou sobre eles? Ali eles receberam o Espírito Santo, como você recebeu quando você aceitou Jesus. Todos são salvos, todos têm certeza da salvação aqui. Levante a mão. Aleluia. Então nós precisamos ter certeza. E aqui o que ele fez? Ele soprou e eles receberam uma regeneração. A conversão iniciou ali. Assim fomos nós. Nós aceitamos a Cristo como suficiente Salvador. Nós recebemos o sopro do Espírito em nós. Ele veio residir em nós. O nosso espírito que estava morto pelos delitos e pecados desde o início. Quando recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito vivificado. Vivo outra vez. Não mais mortos nos delitos. Não mais demônios tendo liberdade de ocupar o nosso espírito. Mas a partir dali, amados, eu me tornei uma nova criatura. Você se tornou, aleluia, uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo. Aleluia. Uma nova criatura em Cristo. Aí as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Aí já nós notamos, quando esse Espírito, olha que inteligência desse Deus, que inteligência do Filho, e que disposição do Espírito, para vir fazer morada em nós. Aleluia. Seres humanos ainda, com essa roupagem humana, cheio de dificuldades, entre aspas. Mas ele resolveu vir morar dentro de nós. Aleluia. Ali houve uma regeneração. Ali houve um entendimento dos discípulos o que era isso. O que era a presença. E olha o que ele declarou. Aleluia. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. Então deu autoridade, amados. Quem perdoa pecados é Deus. As pessoas que a gente vai falar do perdão, a pessoa diz: só o único quem perdoa é Deus. Sim, mas nós somos canais, a autoridade para levar as pessoas ao arrependimento e confessar o perdão e pedir perdão através das nossas vidas. Somos autoridade. Toma posse disso? Aleluia! Toma posse disso nesta noite. Louvado seja Deus. E nós sabemos que dali um pouco mais, né? Um pouco mais adiante, Atos confirmou aquilo que ele prometeu que faria.
que viria o Espírito Santo não muito longe daqueles dias Aleluia. e batizaria com fogo. Glória a Deus. Aleluia! Batizaria com fogo. E diz a palavra que Jesus subiu aos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus subiu aos céus. Mas ele declarou em Atos 1:8, aliás, 1:8, ele declarou: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Então já ali a promessa estava sendo declarada. E diz a palavra, amados, que quando, eu creio que quando Jesus soprou o Espírito sobre a vida dos discípulos, eles eram naturais, eles não eram crentes carnais. Ah, Deus, mas tem isso? Tem. Tem o natural, o homem natural, que o Espírito vive fora dele. O Espírito ainda não habita nele. O segundo, o homem carnal. Quem é esse homem carnal? Ele vai na igreja, ele está na igreja, mas ele coloca o Espírito Santo, Jesus, ele coloca Jesus num cantinho da vida dele. Caso ele precisar, eles vem. Jesus precisa de ti. É quando ele precisa, quando aperta o cinto, ele corre. Eu vou fazer essa corrente. Eu vou fazer, mas ficou tudo bem, ele some. Esse é o carnal. Ele continua com a mesma alma rancorosa. Ele continua com a mesma alma. Glória a Deus, Jesus. Sabe, sempre ranzinza, com espírito de ira. Cala de boca, mas lá dentro tá pegando fogo. Se pudesse, só Deus pode. Graças a Deus, nem o diabo ouve o que está na mente, mas Jesus ouve. E às vezes ele te pega desprevenido, ele me pega desprevenido. A gente põe um sorrisinho no canto da boca e diz assim: irmão, não tem, tudo bem, tudo bem. Mas se soubesse o que está pensando, esse irmão era trucidado. E aí esse é o crente carnal, que bate na mesa, que chuta a cadela da casa, se é cachorro ou cadelinha. Às vezes sai um palavrão, mas a boca fala do que o coração está cheio. Fala do que o coração está cheio. Então aí é o carnal. Ele está lá, ele diz assim: eu creio em Deus. Eu creio, sim. Mas é aquele que crê em Deus através da fé dos outros. Ele não conseguiu ainda ter sua fé própria. Ele não conseguiu ter ainda seu encontro com Jesus, verdadeiramente. Aquele que nasceu na igreja, os filhos que nasceram na igreja. Eu sou desde Deus. Mas não tiveram encontro verdadeiro ainda, os filhos. Por isso, mãe, por isso, pai, tenho a sabedoria de fazer teus filhos aceitarem a Jesus dentro da casa. Os meus netos, todos eles aceitaram a Jesus dentro da casa. Todos eles eu apresentei a Deus antes de serem apresentados na igreja. Não sei, mas tu fez isso? Sim. Porque um tinha alguma situaçãozinha, outro tinha outra. Senhor, eu vou apresentar a ti agora. É o Senhor que vai tomar conta do meu neto, vai tomar conta do meu filho. Aleluia. E quando eles vêm na igreja, eles vêm confirmar a apresentação. Glória a Deus. E aceitaram todos a Jesus. Então nós entendemos que o crente espiritual é aquele que tem o Espírito, que tem Jesus no centro da sua vida.
Olha só. Glória a Deus. Não faz mais nada sem o aval de Jesus, sem o carinho do sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Ele não vai a lugar nenhum sem perguntar a Jesus se pode. Eu não compro nada sem perguntar a Jesus. Eu preciso. Estou louco para pegar, mas eu pergunto antes. Deus, eu preciso. Às vezes ele diz não. E o não dele não deve te entristecer, porque ele está tentando tirar você das dívidas. Glória a Deus. Ele está tentando tirar você das situações pesadas. Então ouça ele. Aleluia. Quando ele diz não, é não. Depois ele te dá dobrado. Aleluia. Depois ele te dá dobrado. Ele faz alguma coisa e te dá dobrado depois. Aleluia. Então nós entendemos que foi essa a promessa. Recebereis, não muito longe desses dias, o Espírito Santo. E Atos 2 nos fala da descida dele. Quem eram os discípulos? Comecei a falar e não terminei. Quem eram os discípulos antes dessa descida do Espírito Santo sobre eles, com línguas de fogo e o vento veemente? Quem eram eles? Eram as pessoas que eu falei para vocês. Eles eram naturais. Tanto que Pedro negou a Jesus, e a gente às vezes quer crucificar Pedro, quer crucificar Pedro. Oh, Pedro, você negou negou Jesus, andou tanto tempo com ele. Mas eles não eram. Eles não eram convertidos. Eles tinham o mestre, como o mestre deles, como aquele que cuidava deles e livrava eles dos inimigos. Eles viam os milagres de Jesus, mas eles ainda não tinham essa intimidade de fazer os milagres acontecer, porque eles não tinham ainda realmente a conversão. Aí diz a palavra, que nessa descida diz a palavra assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha só, o que é a expectativa, né? O que é a expectativa de receber algo novo? Eu corro, eu vou léguas, quando eu ouço que tem algo novo para eu receber. Não importa a distância, eu vou mesmo. E aqui diz que, de repente, vem do céu um vento, um som, como de um vento veemente e impetuoso. Aleluia. 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 Você já sentiu esse vento impetuoso? Você já sentiu esse vento? Eu já senti. Ele se aproximando, ele vindo, ele se manifestando. Aleluia. E a palavra continuando diz assim: o vento impetuoso encheu toda a casa. Onde eles estavam? Assentados. Eles não estavam andando, eles não estavam pulando, eles não estavam orando. Não, eles estavam esperando. Sabe aquilo, a espera de alguém, o sobrenatural acontecer? É assim que eles estavam, sentados aguardando. Quantas vezes a gente não aguarda, né? Muitas vezes a gente está a um ponto de receber a bênção e a gente vira as costas e sai. Já notou? Não dá para esperar. Ih, atrasou. A palavra do Espírito hoje: persevere, embora cansado. Glória a Deus. Persevere, embora irritado. Persevere. E você vai ver a bênção se completar na vossa vida. Completar-se na tua vida. Aguarde o tempo especial do Senhor para a tua vida. Aleluia. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Eu vou dar um parêntese aqui.
E vou lembrar que eu levei 4 anos para ser batizada com o Espírito Santo. Poxa vida, eu sei tanto. Sim, 4. Porque eu tinha vergonha. Estou contando só para vocês, não leve lá para fora, tá? Eu tinha vergonha de eu vou começar a rolar. Porque eu via que alguns rolavam. Tinha outros que se sacudiam, tinha outros que falavam e riam. E eu dizia assim, meu Deus, vou fazer uma fiasqueira aqui. E eu me retinha. E o Espírito queria vir, me via aqueles calorões e eu dizia assim, meu Deus, agora vai acontecer aqui. Mas eu resisti. E daí, como eu tinha liberdade de estar na capela missionária, de estar aqui, ajudava lá na capela o trabalho com os pastores. Daí era uma noite de batismo com o Espírito Santo. Eu disse, hoje eu vou. Hoje eu vou entrar aí, mas eu vou me esconder. E eu fui e fiquei em um cantinho, porque era uma porta. Tinha uma porta que dava para o lugar da Santa Ceia. E eu fui me esgueirando para aquele, fiquei meio atrás da porta, a porta ainda fechada, mas daqui a pouquinho a porta fechou e eu fiquei atrás. Mas eu digo que fechou foi o Espírito Santo que fechou aquela porta. Não foi homem algum, foi ele que queria me imprensar lá atrás. E imprensada ali não tinha como ir para lá nem para cá, nada. Eu não podia fazer. Aí eu fiquei imprensada naquela porta e eu declarei assim, Espírito Santo, tu está me escondendo aqui? O que está acontecendo? Por que eu não sou batizada com o Espírito Santo? O que está acontecendo? E eu ouvi, veja bem, amados, eu era nova convertida e eu já fazia a obra de Deus, porque eu amava as almas. Mas eu tinha um pequeno defeito, eu mentia. Mas não se eram umas mentiras grandes? Não. Eu dizia assim, diga para o teu pai que nós não saímos hoje. Diga para o teu pai que nós não compramos isso. Porque ele vai reclamar. E eu acabava com isso, passando peso para os filhos. Atendi o telefone, diga que eu não estou. São grandes ou pequenas mentiras? Para Deus não existe a grande nem a pequena, toda mentira é mentira. E Ele declarou para mim, tira a mentira da tua boca que eu desço o Espírito sobre ti. Glória a Deus, glória a Deus. E naquele dia eu comecei a pedir perdão, e eu comecei a chorar, mas um choro convulsivo de vergonha, de arrependimento, de dor na minha alma, no meu espírito. E naquele momento, naquele choro, eu recebi o fogo, mas veio com fogo sobre mim. E eu comecei a falar novas línguas. Eu fui batizada com o Espírito Santo atrás da porta da capela missionária. Aleluia. E eu saí dali com uma novidade de vida. E essa novidade de vida confirmou com que eu fui para a convenção por convite do pastor Agostinho. E o pastor Olegário ainda falou para mim assim, eu disse, eu não vou, para que credencial? Daí vão mandar na gente. Daí o pastor Olegário me falou assim, filha, vai que pelo menos no hospital você pode entrar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, e eu entro no hospital de madrugada, de manhã, meio-dia, porque eu me lembro dele quando eu estou com a credencial. Eu disse, pelo menos no hospital você pode entrar. Glória a Deus. Então, louvado seja Deus, porque quando eu fui para a convenção, não podia ir para a convenção sem ser batizado com o Espírito Santo. Hoje, vai de qualquer jeito, mas no meu tempo,
é a primeira pergunta que eles faziam: você já foi batizado com o Espírito Santo? Ah, não, a pessoa ia vir para o lado. E às vezes tinha que voltar no outro ano. E eu tinha sido batizado. Aleluia! Aleluia! Eu já tinha recebido. Amados, e receber o poder do Espírito. Acontece algo dentro de você que não tem explicação. Uma ousadia que não tem explicação para o homem. É como se você tivesse, sabe, um carro, com não sei quantos cavalos tem no carro, pois dentro de você é algo mais ou menos assim. Não é 1.8, mas é uma velocidade do teu espírito. Acontece algo dentro de você que te dá ousadia. Tu não teme mais as trevas, você não tem mais medo do que pode vir contra você, porque você sabe do poder de Deus, da unção do seu Espírito que está em você. Você sabe quem está em ti. Você sabe que não é você. E quantas vezes eu estive frágil e fraca. E muitas vezes acontece hoje. Mas o que habita em mim é forte. Paulo declara nas suas cartas, declarando assim: ainda que o teu homem exterior se corrompa, quer dizer, adoeça, envelheça, o teu homem interior se renova todos os dias. Aleluia! Então olha para você hoje, o Espírito de Deus habita em você. Então você não tem que ter medo da doença, você não tem que ter medo da fragilidade, e nem de situação alguma, porque alguém poderoso que habita dentro de você, e que faz grandes coisas dentro de você. Amém, amados? E aí nós podemos ver na palavra que Pedro, que arrancou a orelha de Malco, ele dissipou a orelha do homem. Só Jesus mesmo para limpar, tirar a poeirinha, né? Ele tirou, imagina o que ele fez. A orelha do soldado. E grudou outra vez, que maravilha, né? Jesus grudou a orelha. Grudou a orelha. Ele recebeu novamente a orelha no seu devido lugar. João era um homem que era vingativo. Filho do trovão, ele era conhecido. Ele era vingativo, ele queria pôr fogo em todo mundo. Senhor, se quiser, manda fogo do céu e queimas essa raça. Ele era assim. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, ele se tornou o apóstolo do amor. Ele amava, ele realmente tinha um coração quebrantado. E diz a palavra, um homem douto na letra, um homem que não tinha conhecimento de letra, mas diz a palavra que o primeiro discurso dele, a primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. Aleluia! 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Glória a Deus. Diz a palavra que o próprio Pedro, quando os enfermos eram colocados em camilha, só a sombra dele curava. Glória a Deus. Será que nós podemos chegar lá, amados? Porque eles eram comuns, eram homens comuns. Eles eram comuns como você, como eu. Será que podemos chegar lá? A nossa sombra curar? Paulo, os aventais e os lenços curava, ele enviava. Quando ele não podia ir, ele mandava o avental dele e os lenços dele, e as pessoas eram curadas. Uma unção que estava sobre ele. Esta unção eu posso ter? Sim, posso. Mas você também pode. Ah, não, sim, porque você tem uma credencial? Não. A palavra de Deus nos evangelhos diz: no meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas,
pisarão sobre serpentes e escorpiões, não lhes fará dano algum, beberão coisas mortíferas, não sofrerão dano, beberão coisas mortíferas. Por que, amados? Hoje a gente diz assim: não posso comer a verdura, não posso comer o legume, porque tudo é agrotóxico. Porque na verdade, tem gente querendo nos matar, né? Mas o que você faz? Você vai, Jesus que fez? Introduziu os pães e os peixes ao reino dos céus, ao reino de Deus. E aqueles pães foram multiplicados. Mas não só para isso, eu vou desconsagrar e eu vou santificar, e aquele alimento vai se tornar purificado, não vai fazer dano algum ao meu organismo, ao meu corpo, não vai, porque está santificado. Então a diferença do que crê para o que não crê. Amém, amados? Então, encerrando aqui a palavra, você conseguiu entender? Amém. Aleluia, aleluia. E nós entendemos que eles foram batizados com o Espírito Santo. E depois disso, Pedro deu sua própria vida por Jesus. Glória a Deus, aleluia. Paulo deu sua própria vida por Jesus. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você não tem mais medo da morte. Se tem alguém neste lugar que tem medo da morte, receba Jesus como teu único suficiente Salvador, e receba o Espírito Santo dentro de você, e tu não terás mais medo algum de coisa nenhuma, porque a tua vida está nas mãos daquele que te criou, daquele que te salvou e daquele que habita dentro de você. A Trindade de Deus está dentro de você. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé.